Já passamos da metade da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A 10ª rodada aconteceu nesse final de semana e só tem 9 rodadas aí pela frente, mas ainda é muita bola para rolar. Vamos falar um pouco de como está a tabela de classificação e um pouco sobre os jogos dessa rodada. Já agradeço aí a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo. Dá o like aqui no nosso canal para garantir que a gente siga em alta aqui no YouTube, nossos vídeos ficarem cada vez mais visíveis aí, o YouTube indicar para mais pessoas. E se inscreva também aqui no nosso canal para ajudar a gente a fortalecer o nosso trabalho nessa nova forma aí de criar conteúdo pra galera, beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela primeiramente os jogos dessa 11ª, da 10ª rodada, que começaram no sábado e foram até essa segunda-feira. O Londrina fora de casa venceu a equipe do Retrô por 4-0, ano bem complicado da equipe do Retrô, na Série C ainda não se encontrou, né? Fez várias contratações, mas até agora o time do Retrô tá sofrendo muito, tá na zona do rebaixamento e corre sérios riscos aí nessa Série C. Já o Londrina vem fazendo um ano bem consistente e muito possivelmente vai ser uma das equipes que vai brigar pelo acesso aí na segunda fase. O Guarani venceu a equipe do CSA, triste para mim, torcedor do CSA, né? Mas um jogo cheio de eventualidades em relação à equipe do CSA. O gol do Guarani foi uma falha gritante do goleiro, que é um bom goleiro, mas que falhou nesse jogo. Uma escalação do CSA que atrapalhou muito também, o time com 3 volantes, faltou conexão do meio com o ataque. A entrada de um centroavante, né? A troca de um centroavante por outro, quando o CSA estava perdendo no segundo tempo, o Igor Bahia entrou muito mal, né? Do lado esquerdo também teve o Roberto que entrou muito mal, né? no jogo, então várias situações pontuais aí da equipe do CSA atrapalharam o jogo do time, mas que nada a se desesperar. É um grande resultado para a equipe do Guarani, que vem se recuperando muito bem nessa tabela aí da Série C, né? É um time que estava perigando muito em relação ao rebaixamento, mas que agora já visa um alcance muito maior na competição, né? Brigar pela classificação aí no caso. E o time do CSA que segue no G8 lá e ainda está firme nessa briga. O São Bernardo venceu por 3-0 a equipe do Anápolis que empatava muito, né, mas agora perde mais uma partida, segue sem vencer no campeonato, lanterna aí da competição o time do Anápolis e tá aí com sérios riscos aí de rebaixamento, né, e o São Bernardo vencendo aí volta a figurar na briga pela classificação. O Maringá perde mais uma, né? Perde agora para Ponte Preta, que é um dos times que está lá no topo da tabela, e essa derrota aí marca aí uma sequência muito ruim da equipe do Maringá. As quedas na tabela de classificação, já saiu do G8 e estende aí a sua fase ruim o time do Maringá, né? No começo do campeonato dava indícios de que seria um dos líderes do campeonato, mas perde mais um o time do Maringá e tem problemas aí para a sequência. Figueirense e Confiança empatam em 1-1, dois times que estão brigando ali contra o rebaixamento. O ABC perdendo para a equipe do Ipiranga que deu uma crescida muito grande aí no campeonato, né, que está brigando aí pelas primeiras colocações. O Náutico também franca ascensão no campeonato, vence mais uma partida fora de casa dessa vez, grande resultado da equipe do Náutico, entra no G8 e está efetivamente na briga pela classificação. O Caxias, um dos líderes do campeonato lá, né, brigando pela primeira colocação, na verdade é o líder do campeonato, né, o time do Caxias, 21 pontos, tá lá na liderança do campeonato, vence mais uma e estende também a fase ruim do Ituano, assim como o Maringá em franca decadência aí na tabela de classificação, a equipe do Ituano. O Floresta vence o time do Brusque e o Floresta é um time que tá brigando bem na tabela de classificação, né? Não é um time que consegue entrar no G8, mas também não é um time que se afunda lá embaixo, né? Então ele vem conquistando pontos importantes e tá aí na porta do G8 agora, né? Tá sempre ali na briga, brigando para entrar no G8 a equipe do Floresta. E o Itabaiana vencendo aí a equipe do Botafogo, última partida dessa rodada. Um pouco da tabela de classificação, a gente tem os 4 primeiros colocados, Caxias, Ponte Preta, Ipiranga e Londrina, que na minha opinião são, acho que os 4 times aí que vão ter essa primeira fase, entre aspas, mais tranquila. Eles têm uma gordurinha em relação ao 5º colocado, né? O Londrina e o Ipiranga tem 4 pontos, a Ponte Preta 5 e o Caxias tem 6. Claro que isso pode mudar
Claro que pode uma sequência ruim aí de 4 ou 5 jogos muda completamente a situação na tabela de uma equipe, mas são times que não estão dando esses indícios de que vão ter essas pioras aí na tabela, tá? Mas, enfim, depois do Londrina, a gente tem o CSA em quinto com 16 pontos. Aí o CSA já está um pouco mais perto do nono colocado, né? Um ponto apenas do CSA para o Floresta. E do CSA, que é o quinto, para o Ituano, que é o 12º, são 3 pontos apenas. Então são vários times aí, são 8 times que estão separados por apenas 3 pontos aqui. Um intervalo muito pequeno de pontos, com muitas equipes brigando aí pela classificação. E tem muitas vagas em aberto ainda no G8, pelo menos nessa configuração atual. Né, que a gente imagine que esses 4 times aqui consigam essa folga lá pra cima, né? Então são 8 times aí efetivamente brigando por 4 posições. Mas como eu falei, tudo pode mudar em uma sequência, né? Então, por exemplo, algum time que esteja aqui na parte de baixo conseguir uma sequência de vitórias aí já muda o patamar de situação, né? Então, olho aí nas próximas rodadas. Mas a gente tem aqui já outra faixa, né? O Tombense é o 13º, tem 11 pontos, tá? 2 pontos apenas da zona do rebaixamento. Então já são times que estão perigando mais aí, né? A equipe do Itabaiana sobe várias posições aí na tabela de classificação, sobre 4 posições, né? Com essa vitória importante. O empate do Figueirense fez com que o time subisse uma posição a mais ainda ali, né? Então não foi de todo ruim o empate da equipe do Figueirense, mas que segue colado ali no Z4, né? O ABC perde mais uma posição, um time que empata muito também, né? Assim como a equipe do Anápolis, e aí tem também a questão do critério de desempate em seu desfavor, né? Porque é a mesma pontuação de Itabaiana e Figueirense, mas automaticamente já fica atrás deles na tabela, porque só tem uma vitória. Né, e tem 7 empates. Então, é um time que precisa ter mais pontos do que os seus adversários para poder ficar uma posição à frente deles, certo? Por exemplo, na próxima rodada, uma derrota do ABC e um empate do Botafogo, o Botafogo passa o ABC. Na próxima rodada, um empate do ABC e uma vitória de Confiança ou de Retrô passam o ABC. Então, eles precisam ficar com essa questão aí do número de pontos a mais, né? E aí a zona do rebaixamento com 3 nordestinos, né? Muito triste pra gente aqui do Nordeste ter uma quantidade grande de nordestinos dentro da zona do rebaixamento. Muito possivelmente alguns deles não vão conseguir se salvar, né? E o Anápolis, o único time que não venceu ainda na tabela de classificação aqui, a equipe do Anápolis tá muito mal, realmente, né? Não consegue vencer, é impressionante. E aí a gente tem aqui o Retrô, que faz um ano muito ruim, conseguiu chegar na final do Campeonato Pernambucano aos trancos e barrancos, né? Teve dificuldade na primeira fase do Pernambucano, deu uma melhorada, chegou na final, mas agora continua cambaleando na temporada, né? Fez várias contratações, né? Trouxe vários nomes, vários reforços, mas segue perdendo seus jogos a equipe do Retrô. Periga muito o time nessa reta final. E 2 times que estão em grande ascensão aqui na tabela, né? O Náutico e o Guarani. A sequência dos dois é muito boa. O Guarani já vem de vários jogos aí sem perder, 3 vitórias consecutivas. O Náutico nos últimos 7 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então são times que no começo da competição começaram perigando muito. O Náutico nos 4 primeiros jogos só tinha 2 pontos. Então preocupava a sua torcida. Mas depois disso, uma franca ascensão da equipe do Náutico, já está dentro do G8 e a tendência é que fique por aí, né? No G8, se consiga se classificar. O Guarani não está no G8, mas está a 1 ponto só e vem disparando, né? Vem em arrancada na competição. Então, muito provavelmente o Guarani vai ser uma equipe que vai brigar efetivamente aí por essa classificação na próxima fase, né? Como eu falei, tem muitos times brigando ainda e tem muitas vagas em aberto, né? Eu falei 4 vagas há algum tempo atrás, mas não tem nada resolvido aqui em relação a essas outras 4 equipes. Pode ser que alguma entre em decadência agora, enfrente alguma crise ou perca algum jogador, sei lá, mas muita coisa pode acontecer ainda, né? Ainda falta praticamente a metade do campeonato, mas que a gente vê aí se desenhando algumas situações, tá? Mas é isso, meus amigos. Série C do Campeonato Brasileiro aí, 10ª rodada, né? Passamos da metade já da primeira fase e é isso, gente.
Próximo final de semana tem mais e voltaremos aqui também para comentar a 11ª rodada da Série C. Grande abraço a todos, valeu e até a próxima, meus queridos. Até mais.